No vídeo anterior, eu mostrei um comparativo entre comprar um carro financiado ou investir o mesmo dinheiro. Mas algumas pessoas me perguntaram qual seria melhor no caso delas realmente precisarem de um carro, se seria melhor comprar ou alugar. Ou talvez por algumas pessoas ainda, sim, comparar com o uso de aplicativos como Uber, 99 ou táxi que seja. E então, qual seria o melhor? Deixe seu like no vídeo e vem comigo. Bom, começando pelo caso da pessoa que realmente vai adquirir um carro, seja comprando ou alugando, porque ela quer ter o carro próprio, dirigir e tal, é, o que a gente precisa levar em consideração é qual que é a modalidade desse carro, se é um carro grande, espaçoso, um carro de luxo, ou se é um carro popular, pequeno, porque tudo isso vai mudar o valor que vai ter que ser investido, seja para comprar o carro ou para alugar. Outro fator importante também é por quanto tempo a gente está fazendo essa comparação. Porque num curto espaço de tempo, se a gente investir o dinheiro, ele vai render pouco. Mas quanto mais longo esse período, considerando o investimento, pelo fato dos juros compostos, ele vai render cada vez mais. E outra coisa, é um carro novo ou seminovo? Porque todo mundo sabe, se a gente for comprar um carro novo, vai precisar aportar um valor muito maior. Então, se a gente investir esse mesmo valor, também vai ter um retorno maior. Então, definindo esses pontos para a gente começar a comparação, vamos imaginar que a pessoa precisa de um carro grande, espaçoso, sedã, né, com porta-malas grandes. E dessa forma eu considerei aqui um Corolla 2020, né, seminovo, porque, convenhamos, um carro seminovo é muito mais vantajoso do que um novo. Então, considerando aqui um período de 5 anos, que eu considero que é um período legal, você compra um carro, fica 5 anos com ele, talvez troca de carro depois. Enfim, esse é o que eu estou considerando aqui a fins comparativos. Então, um Corolla 2020, eu olhei no Web Motors, está avaliado em torno de 130 mil reais. Então, o IPVA, eu estou considerando aqui um valor de 2,5% do total. O seguro, eu estou considerando aqui 3,5%. Né? Esse valor anual, IPVA anual, seguro anual. Documentação para a transferência do veículo, coloquei aqui um valor fixo de R$ 300. Nesse caso é só uma vez. A desvalorização do ano é 10%, né, anual. Troca de pneus, eu estou considerando que vai trocar o pneu uma vez só durante esses 5 anos. Ou seja, é uma pessoa que roda pouco, né? Vamos dizer assim, que quem roda muito troca mais vezes. E revisões anuais, estou considerando aqui um valor de 1%, né? Do veículo, 1% ao ano. Então, o total de despesas ao longo de 5 anos, né, multiplicando por 12, aqueles que. Toda essa célula aqui, B1, é o período de anos, certo? Então, aqueles que são anuais, a gente só multiplica pelo número de anos, e aqueles que. Não tem nenhum mensal aqui. Então, é isso. Nesse caso aqui, é isso. A gente só multiplica pelo período de anos e vê que o total de despesas é R$ 114.300 ao longo dos 5 anos. Você pode conferir aqui essa conta, você vai ver que está certo. Então, o patrimônio total no final desses 5 anos seria R$ 130 mil do valor do carro, né, que você aportou, positivo, o resto aqui está negativo, que foram despesas. Então, você tem de patrimônio um veículo que custa R$ 130 mil, menos toda a despesa que você teve ao longo do ano. No final, sobra para você um patrimônio de 15.700. Ou seja, você vendendo o Corolla e abatendo o que você gastou, vai sobrar R$ 15.700. Agora, se você alugar um Corolla 2022, ou seja, um carro mais novo, né, pelo valor que eu consegui achar aqui, se eu não me engano, foi no site da Movidas, mas você pode pesquisar também. Como que funciona? O saldo investido seria aquele valor lá, o B3, que é o B3, o valor inicial que você vai aportar. Então, eu estou considerando estar comprando um carro à vista. Você já investe ele de cara.
Ah, detalhe, por que eu estou considerando um carro à vista? Porque no vídeo anterior eu considerei o carro financiado. Então, se você for comprar financiado, as contas vai ser semelhante ao vídeo anterior. Então, aqui, um carro à vista, você investe todo esse valor aqui. Então, está aqui uma taxa anual de 10% no período de 5 anos. E os aportes mensais, que seria esse D5 aqui, é o valor das despesas distribuído ao longo dos 60 meses, 5 anos, certo? Então, uma média seria um aporte mensal de R$ 821. Então, você inicia com R$ 130.000 investido e a cada mês você coloca mais 821,67 nesse investimento. Parcela mensal do aluguel do carro, né? Esse aqui é um aluguel anual, né? Uma assinatura anual, que o custo mensal sai a 3.600. Se você for alugar só ao mês, isso aqui ainda vai ser maior, tá? Então, beleza. Então, esse valor vai gerar um total de despesas de 215.624, o que é maior do que o total de despesas comparado com comprando o carro. No entanto, como você investiu no começo, uma coisa paga a outra. Então, no fim do período de 5 anos, você tem aqui, ó, 15.700 de um lado contra 53.598,59 do outro. Então, nesse caso, está compensando alugar o Corolla. E veja como muda aqui os fatores se a gente mudar o período de anos. Então, se aumentar para 10 anos, por exemplo, aqui já passa a ser um valor negativo. E aqui você vê que ele aumentou pouquinho, mas continua positivo. E sempre vai continuar positivo. E uma hora, pelos juros compostos, ele vai ficar muito grande, certo? No entanto, se a gente diminuir para 2 anos, por exemplo, você vai ver que já fica bem mais próximo. Ó. É, 1 ano já fica bem mais próximo. E aí vai. No caso aqui do alugar o Corolla, como é um carro considerado de luxo, para alugar, o aluguel dele é bem caro. Então, por isso que tem o aluguel. É, não, a diferença, assim, quando está só 1 ano, ainda a diferença está bem pouca. Veja bem, essas contas só funcionam se você for fazer os aportes mensais, igual eu estou falando. Se a gente tirar os aportes mensais, olha o que acontece. Aqui já fica muito mais vantajoso comprar o carro, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Ó. Se for alugar, o importante é que faça exatamente como eu estou falando aqui. Investe tudo de uma vez, o patrimônio inicial, e faz os aportes mensais. Se a gente considerar aqui agora um carro mais popular, né, um Argo 2020, ele está avaliado lá no Web Motors de R$ 70.000. Então, os mesmos cálculos, eu vou passar mais rápido dessa vez, patrimônio total depois de 5 anos, R$ 8.200. Alugado, nesse caso aqui é super interessante, porque o aluguel desse carro está muito barato. O que faz ser uma diferença enorme aqui. Ó. Você tem mais de 10 vezes, 11 vezes o patrimônio total. E novamente, se a gente tirar os aportes mensais, ó, veja que diminui consideravelmente, mas nesse caso aqui, como é um carro bem mais barato o aluguel, ainda sem os aportes mensais ainda é melhor alugar. Mas veja bem, o aluguel aqui está muito barato. É até assustador esse aluguel aqui. Eu não sei se realmente é possível. Estava lá anunciado no site da Movida, se eu não me engano, mas se a gente considerar aqui um aluguel de R$ 1.500, ó, ainda está mais vantajoso, mesmo com aportes mensais. Enfim, nesse caso também vale a pena alugar. Outro exemplo aqui, agora um intermediário, eu fiz um Argus que é mais de entrada, um Corolla que é mais é, luxuoso e um Versa, né, 2020, R$ 100.000, novamente alugar vale mais a pena. Agora, veja bem, vamos agora para outro comparativo, adicionando aqui um Uber táxi, certo? É, no caso de Uber táxi, a gente precisa ainda adicionar a gasolina, certo? Porque quando a gente está comparando com o Uber táxi, a gasolina é um fator importante, porque no Uber táxi a gente não paga gasolina. Então vamos supor que gasolina não, né? Porque pode ser álcool também, combustível. Vou colocar aqui nos dois, combustível. Vamos supor que gaste R$ 1.000 de combustível por mês. Então seria
R$ 1.000 vezes 12 vezes o período aqui de 5 anos, certo? E aqui também. Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente coloca o Uber e táxi, você vai ver que fica ainda melhor, porque você investe todo aquele saldo, faz os aportes mensais, e aqui considerando um gasto mensal de R$ 3.000, significa R$ 100 por dia, né, que você gasta com Uber ou táxi. Ou seja, uma pessoa que mora longe do trabalho gasta R$ 50 para ir, R$ 50 para voltar. E aí gasta 3.000 por mês. Agora, isso considerando que trabalha sábado e domingo também. Agora, se a pessoa anda mais do que isso, então esses valores aqui pode aumentar. Se a gente aumentar aqui para R$ 6.000, aí você já vê que já fica bem pior, entendeu? Mas considerando até R$ 100 por dia, ou seja, 3.000 no mês de Uber Táxi, vale mais a pena, né? É lógico que aqui comparando com Corolla, a gente está comparando um caso de um carro super luxuoso para uma coisa que não é nada luxuoso. Olha, já no caso do Argo, se você, já que o aluguel dele está muito barato, mesmo assim compensa mais você alugar, entendeu? Porque aí nesse caso o Uber Táxi não vai valer a pena. Por quê? Você investe menos, o aporte mensal é menor, ou seja, o rendimento é menor que não equipara ao total de despesas. Já no caso do alugado, é mais interessante, porque o gasto mensal é menor. Você tem um gasto mensal de 1.840, enquanto que aqui o gasto mensal é de 3.000, né? Novamente, aquele caso, considerando que a pessoa gasta R$ 100 por dia. Se ela gastasse R$ 50 por dia, aí já seria diferente. Aí você vê que o Uber Táxi, nesse caso, seria melhor, se ela gastasse R$ 50 por dia. Já no caso do Versa, você vai ver aqui que compensa mais o Uber também, porque o gasto mensal com o Versa seria de R$ 3.600, porque o aluguel é bem mais caro, enquanto que no Uber o gasto mensal seria de R$ 3.000. Então, no fim das contas, o patrimônio total de Uber seria mais vantajoso. Lembrando, mais uma vez, isso só funciona se tiver os aportes mensais. Ó, veja o que acontece se a gente tirar os aportes mensais. Aí, nesse caso, mesmo o gasto mensal sendo menor, como a diferença não é tão grande, seria só de R$ 600, o patrimônio total é menor do que o de alugado. Bom, fico por aqui, espero ter ajudado com esse vídeo comparativo. Deixa aí no comentário o que você achou, se ficou alguma dúvida. Não esqueça de dar o like no vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Um abraço, até a próxima e vamos engordar o cofrinho.